Fala aí, guys. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, eu tava conversando esses dias, aí a galera falou, por que o Bolsonaro e não o Lula? Eu falei, cara, será que realmente precisa responder essa pergunta? É incrível como tem tanta gente que tem essa dúvida. Não, óbvio, nós temos eu estou falando de pessoas que não sejam os militantes, que são. é, eu não gosto de usar termos pejorativos contra ninguém, porque eu acredito que algumas pessoas fazem parte de alguns grupos que fazem lavagens cerebrais de verdade. E essas pessoas elas estão tolhidas da sua liberdade até de pensar. Seguem um determinado grupo e já era, e que eles vão de careta e esquece, só marcham na direção do precipício. É, exceto essas pessoas, ainda tem muita gente que fica ali no meio, em cima do muro. Não sou Lula, mas também, cara, Bolsonaro, tá? Então, uma das principais coisas que a gente ouvia nas campanhas de 2018. Ah, que se o Bolsonaro ganhar, meu Deus do céu, acabou-se os gays, o Bolsonaro vai perseguir os gays. Cara, 2018, 2022. Estamos o quê? Há 2 meses das eleições? Cara, eu não tenho, não me recordo de ter ouvido uma notícia na qual o Bolsonaro persegue um homossexual. Uma narrativa que, pô, beleza. O Bolsonaro, 2018, Bolsonaro vai ser o cara machista que não sei o que vai acabar com os direitos das mulheres. Velho, presidente do principal banco social do mundo, hoje, é uma mulher, presidente da Caixa Econômica. Ministra da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família, uma mulher, Damares Alves. O Brasil é conhecido por ser a potência mundial no setor agrícola. Então, assim, o carro-chefe, o motor do país, o motor, o coração, literalmente, do país, que é a agricultura. Quem que é a ministra da agricultura? Tereza Cristina, uma mulher. E olha, e que mulher competente. Daí se vai. Inúmeras mulheres ocupando cargos chaves no governo. Mais de 70 leis criadas para cuidar exclusivamente das mulheres. Mais uma narrativa. Por que o Bolsonaro? Aí nós temos inúmeras narrativas, pessoas. Eu falei, cara, que o Bolsonaro vai acabar com o país. Eu falei, velho, olha os números. Olha os números. O Bolsonaro foi o primeiro presidente da República a ter que encarar um teto de gastos. Olha só, o Bolsonaro encarou uma pandemia, encarando uma guerra e ainda um teto de gastos. Teto de gastos como assim? Não é à toa que uma das coisas que o Lula diz aí é que se ele voltar à presidência, ele vai revogar o teto de gastos. O que significa isso? Significa a mesma coisa de você pegar alguém e falar, vai fazer compras e não tem limite, gasta o que você quiser. Sem responsabilidade nenhuma. Que é basicamente o que levou a Dilma a ser impeachmentada. Foi por responsabilidade fiscal. Estourar as contas públicas sem responsabilidade. Vamos comprar tudo aí. O que ele fazia? Vamos comprar. Preciso passar uma medida. Vamos pagar
deputados, senadores, vamos fazer a farra e passar. Que era basicamente isso. O Bolsonaro foi o primeiro a encarar um teto de gasto. Pandemia, guerra e um teto de gasto. Onde ele não pode passar desse limite. Se ele passar, é impeachment. Ele é tirado da cadeira. Então, cara, por que não o Bolsonaro? Não tem condições da gente chegar a analisar o perfil. Eu estou falando em Bolsonaro-Lula porque eu não acredito nessa terceira via que já deveria ter aparecido faz tempo e não aparece. Ciro, Tebet, Janones, quem mais vem por aí? Nossa, são acho que Dávila, quem mais? Ah, aparece alguns aí, mas você vê, olha para isso. São nomes que Ciro Gomes é uma eterna piada política. Ele é um metralha, atira para todo lado. Ele não sabe em quem que ele mira, se é no Bolsonaro ou se é no Lula. A Tebet é uma mulher, é uma candidata, mulher que se diz defender o direito das mulheres, mas vem com essa ideologia de segregação, separar. A mulher vota em mulher. Só que quando ela estava na CPI da Covid lá, ela contribuiu com o massacre da reputação de mulheres que foram convidadas e foram ofendidas, e ela contribuiu com isso lá na CPI. É uma pré-candidata, é uma candidata à presidência, aonde, quando se levantou a questão de investigar o desvio de dinheiro por parte dos governadores dos estados referente ao dinheiro da Covid, ela simplesmente fala que não estamos atrás do dinheiro, de corrupção do dinheiro. Queremos apenas atrás do governo federal. Então, assim, uma candidata que já nasce já morta no ninho. Janones é uma eterna piada, que a proposta dele é acabar com os empregos. Não é diretamente essa fala, mas quando se traz para a prática, é acabar com os empregos. Então é um cara que nem sabe o que defende. Quem foi Dávila? Dávila é do Novo. Então um cara que desconhecido, que não tem... Entendeu? É uma cria do João Amoedo. Quem mais? Aí nós temos o Lula. Um ex-presidente. Ex-presidiário. E aí? Vamos de Lula? Mas nem é F. Aí nós temos o Bolsonaro, com todos os defeitos, falas intempestivas dele, mas é um cara que pegou um governo, um país destruído. Goste ou não do Temer, o Temer ele foi fundamental na reestruturação do país pós 2015. Foi fundamental. O Bolsonaro pegou um governo que só não estava pior por causa do Temer. Aí nós temos um Bolsonaro que pegou o teto de gastos, e nós temos o Bolsonaro que defende que o cidadão tenha a liberdade de se proteger, ou é um político, um presidente que sabe que o Estado não pode ser presente a todo momento. Por isso, a permissão de que todo cidadão de bem que queira e possa ter uma arma seja capaz. Aí nós temos do outro lado o Lula, que quando ganhou fez um plebiscito para saber qual a opinião das pessoas acerca do desarmamento. A maioria decidiu que queria as armas, queria manter o armamento. Ele ignorou a vontade da maioria do povo e tirou as armas da população. É um cara que não respeita a opinião das pessoas. Faz plebiscito, mas não respeita a decisão da maioria. É basicamente isso. Então, são governos completamente diferentes, passaram por situações diferentes.
O Lula, ele se apodera do MTST por meio de líderes que comandam ali por trás, para manter essas pessoas que fazem essas manifestações, essas pessoas que vão em busca de invasão de terras, 90% ali acreditam estar fazendo a coisa certa, porque foram induzidas àquilo ali. Só que quando você vê na prática, o cara que mais foi efetivo na reforma agrária no país, de todos os governos que nós temos de Fernando Henrique até o dia de hoje, é o Bolsonaro. Temer e o Bolsonaro deu uma sequência muito boa. Essa é a verdadeira reforma agrária. É dar a posse de terra para as pessoas. E não você pegar, sair por aí parecendo um bando de vândalos terroristas invadindo propriedades privadas, destruindo, como se o cara ter posses fosse um crime. Pô, eu não tenho um carro da hora, mas o meu vizinho tem. Vou fazer o seguinte, eu vou queimar o carro dele, porque não é justo ele ter e eu não ter. Pô, que pensamento pífio, mano. É isso que a esquerda tenta colocar na cabeça das pessoas. E não, velho. Pô, meu vizinho tem um carro da hora. Pô, mano, o que esse mano tá fazendo que tá dando certo? Velho, eu vou ver. Ele tá levantando 6 horas da manhã. Pô, vou começar a levantar 6 horas da manhã também, para poder ver se a minha vida muda. E não o cara levanta 6, 5, 6 da manhã para ir trabalhar e eu fico até meio-dia dormindo e quero ter os mesmos resultados do cara. Isso não existe. Então, galera, por isso que é o Bolsonaro sim e não o Lula. O Bolsonaro tem as suas falhas, forma de falar, contraditórias, eu costumo falar que é o elefante na sala de cristais, mas é só isso. Ele tem um quadro de ministros técnicos excelentes. Ao contrário do Lula, que era tudo loteado para partidos políticos. Por isso que o Bolsonaro não tem tanto apoio. Justamente por isso, porque os partidos esperavam estarem comandando a pasta da saúde, a pasta da educação, a pasta dos transportes, a pasta da segurança. E o que ele fez? Opa, só técnico. Só técnico. Entendeu? Simples. Por isso essa revolta, tanto de oposição como de mídia. Não liberar grana para as mídias, para a imprensa, só o necessário. Já era. Então fazer parte de um governo, torcer por um governo que já deu um indício, já mostrou para que veio, dá mais uma chance para o Lula, é como diz o próprio vice dele, Geraldo Alckmin, é fazer com que ele volte à cena do crime. Mas o que me surpreende é o porquê que o Alckmin quer voltar à cena do crime junto com o criminoso. Entendeu? Daí você já vê, basta você deixar os caras falarem, que eles mesmos vão contradizer eles mesmos. Eles mesmos vão se autodesmentir. É basicamente isso. Porque o Lula não está solto por falta de crime. Ele está solto porque mudou a competência da vara criminal a qual ele foi julgado. Simplesmente. E o PT veicula isso como se ele tivesse sido inocentado. Não, ele não foi inocentado, gente. Não foi inocentado. Aí nós temos um juiz que determinou que ninguém pode associar o Lula e o PT a facções criminosas.
a falar do seu passado sombrio, falar do passado do Lula e do PT, porque aí estaria sujeito a multas, prisão, isso e aquilo outro. Aí o partido do Bolsonaro entrou com uma ação para proibir o Lula de chamar o Bolsonaro de genocida, e o juiz determinou que o Lula proibiu o Lula de falar isso. Só que agora o Lula recorreu na justiça para que ele possa continuar chamando o Bolsonaro de genocida, entendeu? Sabe qual a diferença de um para o outro? É que o Lula, tudo aquilo que o juiz proibiu de que chame ele é realmente corrupto, envolvido com X, blá blá blá, entendeu? Não pode associar ele à morte do ex-prefeito Celso Daniel. Só que de tudo isso que se acusa o Lula, ele é culpado e mais um pouco. Agora, quando a pessoa chama o Bolsonaro de genocida, ela só está mostrando uma coisa, que ela é uma analfabeta funcional, que ela não faz ideia do que significa esse termo. Porque se soubesse, não usaria. Agora minha pergunta é: quantas pessoas o Lula matou ou permitiu que morressem? Desviando dinheiro da saúde do nosso país. Quantas pessoas não perderam suas vidas no nosso país por falta de atendimento? E quantas pessoas perderam suas vidas através de ditaduras financiadas pelo PT e pelo Lula? E aí? Seria justo eu chamar o Lula de gênio? E aí? É complicado, né? Mas essa sutis diferença entre Lula e Bolsonaro, cara, o Lula não devia estar nem sancionado. Era para ele já ter sido morto e enterrado politicamente falando. O nome dele era para estar enterrado na escória, no esquecimento. Quando se tratar de candidato à política. Ele pode até ser lembrado como um político. Teve o tempo dele, a história dele, fez, aconteceu, puf, lá atrás. Mas que seja apenas um modelo a não ser seguido nunca mais. Que o Lula não passa de um traidor da nação e um traidor do povo nordestino. Então é basicamente isso. Então essa sutil diferença entre Lula e Bolsonaro, por que sim Bolsonaro, por que sim não, por que Lula, por que não Lula? Por isso, cara. Pelos valores. Pelos valores. Basta você observar o que o Lula defende e o que o Bolsonaro defende. Que se você for uma pessoa com um mínimo, não precisa ter muito não, um mínimo de discernimento e de inteligência, você vai perceber que o Lula ele é um câncer, representa um câncer ético e moral para o nosso país. Tá bom, galera? Vou ficando por aqui porque eu tô falando demais já, tá bom? Fique com Deus, se cuidem e segue, curte e comenta aí. Abraço!